Oi, gente, meu nome é Marcele, né? Eu sou monitora de literatura do GAP e a gente vai estudar a segunda e terceira fase do modernismo, tá certo? Então vamos embora começar e ver quais são os objetivos da aula de hoje. Dando continuidade ao modernismo que a gente já viu, né? Pré-modernismo, a primeira geração, então a gente vai ver a segunda e a terceira. Hoje a gente vai ver as características, os autores, as obras da poesia e da prosa dessas gerações, tá certo? Lembrando que sempre que vocês puderem, se vocês puderem ler essas obras, assim, maravilhoso, porque vai enriquecer muito do que eu só falar e explicar cada uma, sabe? Mas é muito bom ler para enriquecer. Então, vamos lá, né? Eu dividi assim, prosa e poesia modernista da segunda fase, prosa e poesia modernista da terceira fase. Então, na prosa modernista da segunda fase, a gente tem o chamado romance 30, que a gente vai trazer como autores Rafael de Queiroz, Castilhano Ramos, José Lino do Rego, Jorge Amado. Para o sul, a gente vai ter Érico Veríssimo, tá certo? E é bom a gente destacar que, se eu digo que esses autores são característicos da prosa modernista, não significa que eles não fizeram poesia, mas significa que dentro da prosa eles são os que mais se destacaram, sabe? Então a prosa deles se destacou muito nesse período, mas eles são poetas também, fazem poesia, então é bom a gente destacar isso. Para a poesia modernista, né, da segunda fase, que é a poesia de 30, a gente tem Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. E para a terceira fase, com prosa e poesia. Para prosa, a gente tem essa geração de 45, e para poesia também, né, geração de 45. E a gente vai ter Clarice Guimarães Rosa, e na poesia, João Cabral de Melo Neto, tá bom? Então, vamos começar. Então, começando, que a prosa modernista é na segunda fase chamado Romance 30, né? Então, os principais autores vão ser esses: Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo. E sempre, como eu disse desde a primeira aula, é importante demais a gente relacionar história com literatura. Então a gente tem que entender o que está acontecendo na década de 30 e de 40 nesse momento, né? Então, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então é sempre bom, em 29, né? Então é sempre bom a gente frisar o que vai estar acontecendo para a gente entender o porquê da arte ser tão engajada. Porque eles vão querer mostrar essa realidade do que está acontecendo e denunciar também, né, a realidade brasileira, né, que é o que a gente estava vivendo na época. Também é bom a gente notar mais uma coisa, que quando a literatura ela está tendo um retrato mais objetivo de denunciar a realidade, ela vai se voltar para o romance, tá certo? Então, por isso que é tão importante a gente entender esses romancistas, tá certo? E, além disso, tem um ponto muito importante, que esses modernistas vão de 30 até 40. E eles vão se distanciar do núcleo de São Paulo, sabe? Da primeira fase, que fez a Semana de Arte Moderna. Mas, mesmo se distanciando, eles vão tratar de temas cotidianos, com uma linguagem própria e moderna, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é Raquel de Queiroz, que nasceu no Ceará, foi uma professora. E em qualquer biografia que você vai ver dela, você vai ver que ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Maravilhosa, né? E quais foram as obras de destaque de Raquel? O 15, Memorial de Maria Moura, As Três Marias, Caminho de Pedras. E quais são as características da prosa de Raquel? Ela é enxuta, ela é dinâmica, ela tem uma linguagem simples. Então é sempre bom a gente entender o autor, né? Saber quem é o autor, as obras que ele escreveu e as características da obra dele. Se puder, que eu acho maravilhoso, são ler os livros. São incríveis os livros. Então, uma das principais obras dela, eu não trouxe todas as obras, né? Eu resumi todas as obras dos autores que eu vou falar, que ficaria imenso e, claro, são obras incríveis, mas infelizmente não daria para passar todas de todos os autores. Aí eu escolhi, assim, as principais, sabe? Assim, as mais faladas e comentadas no Enem, que a gente mais vê também sendo falado em concurso. Então, o 15. Qual é a sinopse desse livro de Raquel? Ele fala assim: ela utilizou, né, na escrita do livro, as lembranças da seca de 1915 que ocorreu no Nordeste, que era a época que a autora tinha 5 anos, e o eixo narrativo vai envolver a migração de Chico Bento e sua família, mas tem um outro eixo narrativo, que é o amor entre Vicente, um proprietário rural, e Conceição, que é a moça culta da cidade. E o livro vai abordar essa relação entre esses eixos narrativos. Claro, eu não vou dar spoiler, não posso dar spoiler, mas é um livro maravilhoso, e se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão gostar muito. E eu vou trazer um trechinho dele aqui, né? Como é que é a linguagem que ela traz no livro.
Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois o mundo é grande, e no Amazonas sempre a borracha. Alta noite na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava mal. Combinou com a mulher o plano de partida. Então vocês veem que a linguagem é muito simples, é muito tranquila, é do dia a dia. E é isso que os modernistas buscavam, né? Uma linguagem enxuta, dinâmica. Tá certo? Vamos pro próximo. O próximo é Graciliano Ramos, tá bom? É um autor maravilhoso também. Todos os autores são incríveis, né? Assim, maravilhosos do modernismo, dessa segunda e terceira geração. De todas as gerações, né? Mas segunda e terceira são muito bons. O que foi Graciliano, né? Ele nasceu em Alagoas, se dedicou à literatura, jornalismo, vida pública, política. E as obras de destaque dele foram quais? Memórias do Cárcere, tá certo? Que foi um livro que nasceu durante o tempo que ele esteve preso. Assim, ele ficou preso durante o governo Vargas, ficou 10 meses encarcerado. E foi dessa experiência que surgiu Memórias do Cárcere e veio denunciar a realidade brasileira, o autoritarismo, o atraso cultural dessa era Vargas, tá bom? Caetés, São Bernardo, Vidas Secas, muito bom. E quais são as características da prosa dele? A gente vai ter personagens regionais que vão revelar a condição coletiva, ou seja, o homem explorado ou brutalizado pelo meio, tá certo? Então vai trazer esse homem do sertão, brutalizado pelo meio, explorado e com base no regionalismo, claro, né? Então, qual é a história de Vidas Secas? Que é o principal, assim, que mais se fala de Graciliano. O livro possui 13 capítulos, tá bom? Sem linearidade temporal e pode ser lido em qualquer ordem. Mas o primeiro Mudança e o último Fuga devem ser lidos na sequência, porque tem uma ligação que fecha o ciclo. Mudança narra as agruras da família sertaneja na caminhada impiedosa pela vida da Caatinga, enquanto que em Fuga eles vão partir da fazenda em busca de novas condições favoráveis de vida, tá bom? Dentre os personagens, é bom a gente destacar Fabiano, que é uma família, no caso, né? Então, o pai dessa família se chama Fabiano, que é um homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino, e trabalha na fazenda. Ele não frequenta a escola, ele não tem o dom com as palavras, e por isso ele não sabe se comunicar direito, infelizmente. E chega a ver a si próprio como animal às vezes. Sim, a Vitória é a esposa dele, tá certo? A mãe dessa família que a gente vai acompanhar. E é uma mulher com muita fé e trabalhadora que, além de cuidar dos filhos e da casa, vai ajudar o marido no trabalho também, tá certo? Mas, claro, ela vai sonhar com um futuro melhor para os dois filhos. Eles têm dois filhos, é um casal com dois filhos, dois meninos, e longe da miséria. E o último membro da família, não podia deixar, né, de fora, é essa academia Baleia. É maravilhoso o livro. Mas vale muito a pena vocês lerem Vidas Secas. Trazendo um trecho de Vidas Secas, né? Como é que é o livro. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali na lama seca, as alpercatas dele faziam charpe-charpe. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape, chape. Os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama na beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Tá bom? Próximo, José Lins do Rego. Ele não é tão falado, tá certo? Nessa segunda fase modernista. Mas eu quis trazer ele porque é importante, né? Especialmente porque ele traz essas memórias da infância, da fazenda, do ciclo da cana-de-açúcar, do cangaço, sabe? E uma das principais obras dele, desse escritor paraibano, é Fogo Morto. Então, a gente vê muito se falar em Fogo Morto. Mas ele, assim, como autor, ele não é tão abordado, não, tá bom? Esse daí já é muito abordado. Jorge Amado. Super abordado, né? Ele nasceu na Bahia, né, que a gente sabe, trabalhou na imprensa, estudou direito. E quais foram as principais obras dele? Então, as obras dele são divididas em fases.
quais são as fases, né? A gente vai ter uma fase que retrata a vida baiana e rural, que é Cacau e Suor, passando pelos depoimentos líricos, Mar Morto, Capitães de Areia, até a mais atual, que são as crônicas do Apimentado Regional, que são as que a gente mais conhece, né? Tem uns críticos que falam que ele foi perdendo a qualidade, mas eu não acho que foi perdendo a qualidade, sabe? É um autor maravilhoso. E ele escreveu Gabriela, Cravo e Canela, Não Foi Ser dos Maridos. Sim, obras maravilhosas durante a vida dele, Jorge Amado escreveu. E com a mesma qualidade em todas as obras. E quais são as características da prosa dele, né? A gente vai ter essas primeiras obras que denunciam em tom direto e lírico, e participante, claro, a miséria, a opressão do trabalhador, classes populares. E as seguintes obras dele vão abordar a infância abandonada, seca, cangaço, coronelismo, tá bom? Então, vamos trazer um dos principais livros, que é Capitães da Areia. Qual é a sinopse desse livro, né? É um romance moderno de denúncia social sobre meninos em situação de rua. Então, o livro vai trazer referência ao bando de meninos, os Capitães de Areia, que eles se chamam assim, que vivem em Salvador, na Bahia. E esse grupo reúne cerca de 40 menores entre 9 e 16 anos que vivem em um velho armazém que fica perto do porto, em Salvador. Grande parte da história vai acontecer no mercado, uma das importantes aglomerações comerciais de lá. E os meninos vão passar pedindo dinheiro para comer ou roubar, sabe? E aí vai falando o dia a dia deles. Então, eles costumam caminhar pelo Corredor da Vitória, que é uma parte nobre de Salvador. E tem Pedro Bala, esse nome é bastante conhecido, porque ele é o líder do grupo. E ele possui uma cicatriz no rosto por lutar com o ex-líder Raimundo. E é isso. É como eu sempre digo, né? Sem spoiler de nada. Mas é um bom livro também, maravilhoso. E trazendo um pouquinho da linguagem, né? O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, toda aquela desgraça que cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande verdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, uma falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santos, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade. Traz aquela quem ama com intenção de casamento. Tá bom? Então, esse foi um trechinho de Capitães da Areia. O próximo, esse aqui já sai do regionalismo nordestino, tá bom? Então, é o regionalismo do sul. Então, o Romance 30 no sul foi com o Érico Veríssimo. Vai ter um caminho bem, assim, um pouquinho diferente dos romances do Nordeste, né? Do regionalismo nordestino. Porque vai contar a história de formação do estado dele. Então, a gente vê que no Nordeste vai contar sobre a seca, sobre a vida de sertanejo, mas no sul, com o Érico Veríssimo, vai contar a história de formação do estado dele, que é o Rio Grande do Sul. Inclusive, ele é pai de Luiz Fernando Veríssimo, que é um ator muito famoso, e eles são grandes escritores, tanto pai quanto filho. As obras dele de destaque, né, são divididas em três fases a literatura dele. A primeira fase vai mostrar a vida urbana de Porto Alegre, então uma obra chamada Clarissa mostra muito isso. A segunda vai mostrar a ideologia de quem está no poder naquele momento no Rio Grande do Sul, então o tempo e o vento. E a terceira é muito crítica e com um engajamento social altíssimo, que é Incidentes em Antares e O Prisioneiro. E, como eu disse, né, característica da prosa crítica com a linguagem modernista. Então eles vão seguir essa mesma linha modernista, tá bom? Então, O Tempo e o Vento é uma das obras-primas dele que, assim, é a mais falada, tá bom? Então, como é que ela é constituída, né? Qual é a sinopse dessa obra? Ela é feita por três partes, que é o continente, o retrato e o arquipélago, e é narrada a saga de formação e socioeconômica e política do Rio Grande do Sul. Como eu disse, é um regionalismo bem diferente do regionalismo dos autores que estavam escrevendo sobre o Nordeste. Então, e vai contar esse surgimento do Rio Grande do Sul desde a origem do século XVIII e tudo mais. O palco em que se dá o desenrolar é a região de Santa Fé, onde o poder econômico e político local é disputado por duas famílias, os Amaral e os Terra Cambará. Então, vamos ver um trechinho, né? Só para entender um pouquinho mais, só para reafirmar que a linguagem é a coloquial, é dia a dia, assim, a linguagem moderna, sabe? Não é a linguagem ultra culta, nem nada, não. Então, acordava e pulava da cama, mal raiava o dia. Ia quentar água para o chimarrão dos homens. Depois começava a faina diária. Ajudar a mãe na cozinha, fazer pão, cuidar dos bichos no quintal, lavar roupa.
Por ocasião das colheitas, ia com o resto da família para a lavoura e lá ficava mourejando de sol a sol, tá bom? Também, uma linguagem tranquila, né? São livros, assim, muito bons de se ler. Agora a gente vai para os poetas de 30. A gente viu a prosa de 30, tá bom? Agora a gente vai para a poesia de 30. E é importante destacar o que esses poetas de 30 vão trazer. Eles vão trazer um questionamento da existência humana, das inquietações religiosas, amorosas, filosóficas, sociais. Então, eles não vão privilegiar tanto o regionalismo que a gente estava vendo na prova, tá bom? Essa é uma coisa mais universal, mais ligada ao espiritualismo. E eu vou mostrar o trechinho desses poetas, né? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, tá bom? Só aqui, relembrando um pouquinho de como é a poesia modernista, né? Da primeira, segunda e terceira geração, que é importante só pra gente refrescar, sabe? E frisar alguns pontos. Então, na primeira geração, a gente vai ter aquela luta contra o academicismo, e vai ser ganho, né? O modernismo, com proposta de versos livres, de linguagem nacional sendo priorizada, temas do dia a dia. Na segunda, a gente vai ter essas conquistas mantidas, mas a gente vai cultivar alguns recursos como forma fixa, versos regulares, tá bom? Então, assim, essas conquistas não vão ser retiradas na segunda geração, vão continuar. Mas vai se sentir um pouquinho à vontade também para o versos mais regulares, forma fixa. E a terceira é uma poesia de questionamento. Então, vai ter a existência humana, sobre as imputações, como eu disse, religiosa, amorosa, filosófica, social, tá bom? Então, o primeiro poeta que a gente vai abordar, né, é Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Minas, foi jornalista e funcionário público. E é importante a gente entender que a poesia dele tem 4 fases. A fase Gauche, eu vou explicar direitinho cada um. A fase Gauche, a social, a do não e a da memória. Estão vendo aqui que tem um período para cada um. Então, a Gauche vai na década de 30, a social é de 40 a 45, a do não é de 50 a 60, a da memória é 70 a 80, sabe? Então, vamos lá, para a fase Gauche, né? A primeira fase da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Por que Gauche, né? A gente fica se perguntando, né? Mas por que essa palavra? É porque Gauche vem do francês, significa lado esquerdo. Como se não fosse o lado. Muitas pessoas, eu acho assim também que o que eu interpretei, né, pela leitura que eu fiz, é que como se fosse o lado direito, e que também tem no livro, né? Como se fosse o lado direito, o correto, mas o lado esquerdo é o que não tá se enquadrando, sabe? Como se não conseguisse se comunicar com a realidade. É uma coisa bem abstrata, assim, que Carlos pegou para ele, né? Carlos Drummond pegou para ele, mas que mostra o quanto, às vezes, a poesia dele, que ele quer escrever, não consegue se comunicar com a realidade, sabe? Não consegue traduzir tudo. Então, algumas obras dele foram alguma poesia e Breve das Almas. E ele vai utilizar o humor, a ironia, o poema piada. Inclusive, tem até essa questão dele falar que o ser humano, por meio da poesia, não consegue se comunicar com a realidade, ou a poesia não consegue comunicar o que ele está sentindo, que ele, logo nesse poema, ele já diz aqui, a poesia incomunicável. Fique torto no seu canto, não há. Então, esse é uma poesia da fase Gauche dele, tá certo? Esse ironia, esse humor, esse poema piada que ele traz, dizendo que não consegue traduzir tudo que está sentindo, que a poesia não comunica tudo, tá bom? A fase social, que é interesse pelos problemas da vida social, então ele vai deixar esse gauchismo de lado, tá bom? E as obras foram Sentimento de Mundo e José. José foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E é importante a gente ver como é que ele mostra que como se fosse a perda da esperança, como se José estivesse sozinho. Então ele fala assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode, a noite já esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? Então você vê esse retrato do que estava se passando naquela época, que é essa fase social dele falando sobre a Segunda Guerra, tá bom? Essa fase do não é uma poesia é uma fase de Carlos Drummond com 2 orientações.
tá bom? Então a gente vai ter uma poesia reflexiva e com tendência ao concretismo. No caso, das orientações é reflexiva e com tendência ao concretismo. E ao concretismo. E as obras vão ser Claro Enigma e Lição de Coisas. Agora, é importante a gente destacar uma coisa. A gente ainda não viu o concretismo, a gente ainda vai ver, que são as tendências da literatura contemporânea, tá bom? E o que é bom a gente destacar nessa poesia concretista de Carlos Drummond com um concretismo que vai surgir só na década de 60, bem depois, tá bom? Que é lá em São Paulo e tudo mais. Quanto o concretismo de Drummond, é como se fosse algo que representasse que a poesia tinha dificuldade para se comunicar. Agora, o concretismo de 60, que a gente vai ver, é como se fosse algo visto como positivo. Então, eles fazem esses recursos fônicos, visuais e gráficos do texto como algo positivo. Eles enxergam isso como algo bom. Drummond não. Drummond vai enxergar isso como o reflexo dessa forma da poesia não conseguir se comunicar. Tá bom? Ele vai passar essa dificuldade através do concretismo. Tá bom? Então, é importante a gente entender essa diferença do concretismo de Drummond para o concretismo que vai vir depois na literatura contemporânea. E as obras são, claro, enigma e lição de coisas. E aqui, perdão, a imagem está um pouquinho ruim, gente, mas está dizendo assim: o árvore, a mar, o doce de pássaro, a praça de pêsame, o cio, a poesia, a força do destino, a pátria, a sociedade, o cudelume, o lalume, o zunzum de Zeus, o bombix, o pitix. E ele botou até mais distantes o bombix e o pitix, né, para ficar um recurso visual também, e gráfico, mas o recurso fônico também aparece. Mas é uma poesia bem diferente das outras, né, dele. E as obras que ele fez juntos foram Claro Enigma e Lição de Coisas, tá bom? Por último, a gente tem a fase da memória dele, que é uma poesia com temas universais e temas como a infância, o pai, a família, o cotidiano. A autoironia também aparece. E as obras principais que ele abordou isso foram Boitempo, O Discurso da Primavera e A Paixão Medida. Então, por exemplo, essa poesia que eu botei aqui dele, Unidade, que ele vai falando sobre sistemas universais, como o sofrer e o sofrimento. Ele fala assim: as plantas sofrem como nós sofremos. Por que não sofreriam? Se esta é a chave da unidade do mundo. A flor sofre tocada por uma inconsciente. Há uma queixa abafada em sua docilidade. A pedra é sofrimento paralítico eterno. Não temos nós, animais, que é o privilégio de sofrer. Temas universais e ele abordando essa questão da dor, do sofrimento, tá bom? A segunda poetisa, Cecília, e ela nasceu no Rio de Janeiro, professora, preocupada com a educação infantil. As obras de destaque dela foram Espectro, Nunca Mais e Poema dos Poemas, Baladas para o Rei. Tem também o Romanceiro da Inconfidência, né? Então é importante a gente falar disso, mas que vai falar sobre a Inconfidência Mineira e tudo mais. Eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente. E as características da poesia intimista, reflexiva. Cecília é muito assim, sabe? Bem espiritual, bem intimista, bem reflexiva e vai ter inclinação para musicalidade. Então, quando fala inclinação para musicalidade, é um estrofe. São versos bem metrificados, sabe? Bem fechadinhos e feitos, aí ficam bem musicais. Aqui é uma poesia dela intimista que eu trouxe. Então, só destacando, isso é bem característico. Essa poesia se chama Música. E ela fala assim: noite perdida, não te lamento. Embarco a vida. Embarco a vida no pensamento. Busco a alvorada do sonho isento. Puro e sem nada, rosa encarnada, intacta ao vento. Noite perdida, noite encontrada, morta vivida e ressuscitada. Asa da lua, quase parada, mostra-me. Tá bom? Aqui o romance da Inconfidência, que é muito importante, porque foram assim anos dela pesquisando sobre a Inconfidência Mineira e ela vai trazer um retrato histórico sobre a Inconfidência, com questões políticas, sociais, tá bom? Então foi muito bem feito, muito bem construído o romanceiro dela, tá certo? Então Cecília, maravilhosa também. E o próximo, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Também é muito conhecido. Ele, assim, é músico, poeta, assim, fez muita coisa esse homem, né? Ele é nascido no Rio de Janeiro, estudou direito, foi diplomata, poeta.
E quais foram as obras de destaque dele? Então, ele lançou, na verdade, a antologia poética dele em 50. E essa antologia poética dele ele disse que tinha duas fases. A primeira fase dele, dentro dessa antologia, né, desse mesmo livro, tinha duas fases. A primeira religiosa e a segunda amorosa. Então, a gente entra com as características da poesia de Vinícius, porque é uma poesia com preocupação religiosa dessa primeira fase, com a vontade de transcender essas sensações de pecado que a vida na Terra está oferecendo, e uma poesia voltada a esse amor sensual, tá bom? Por exemplo, uma poesia da primeira fase dele, Sacrifício. No sangue e na lama, o corpo sem vida tombou, mas nos olhos do homem caído havia ainda a luz do sacrifício que redime. E no grande espírito que adejava o mar e o monte, mil vozes clamavam que a vitória do homem forte tombado na luta era o novo evangelho para o homem da paz que lavra no campo. Então, esse evangelho aqui já vem retratando, já vem mostrando, essa palavra evangelho, que a poesia dele, nessa primeira fase, é religiosa, tá bom? Já a segunda fase, que é a poesia mais amorosa dele, tá? E as duas, eu achei interessantíssimo, que as duas estão no mesmo livro, na mesma antologia dele. E ficou assim. Soneto de devoção. Essa mulher que se arremessa, fria e lúbrica em meus braços e me seja, me arrebata e me beija e balbucia. Versos, votos de amor e nomes feios. Essa mulher, flor de melancolia, que se ri dos meus pálidos receios, única entre todas a quem dei os carinhos que nunca outra daria. Essa mulher que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem ama e guarda a marca dos meus dentes nela. Essa mulher é um mundo, uma cadela, talvez, mas no molduro de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela. Então essa é a poesia de segunda fase dele, a poesia mais amorosa, né? Então as duas estão nessa antologia poética, tá bom? Então agora a gente vai entrar na geração de 45. Essa geração de 45, como eu disse, eu dividi a segunda geração, né? Que foi a geração de 30, e essa geração de 30 na prosa e na poesia, que é a geração da segunda fase. A geração da terceira fase, né? Essa terceira geração, na verdade, a terceira geração é a geração de 45, tá bom? É conhecida mais como geração de 45, tanto a prosa quanto a poesia. Então é a prosa de 45, a poesia de 45, que marca essa terceira geração, tá bom? Então, a prosa é de Clarice e Guimarães Rosa, e são autores, assim, muito importantes. Se vocês puderem ler livros deles dois, os outros também, claro, mas é porque o Enem adora muito Guimarães Rosa e Clarice, então, especialmente Guimarães, né? Eu vejo muito mais Guimarães às vezes, mas eles dois são muito, assim, são essenciais para a prova e é muito boa a leitura deles, dos livros, e é importante demais a gente entender eles, tá bom? Então, além disso, é bom a gente falar que nessa década de 40 e 50, o que aconteceu? Os modernistas dessa terceira geração, eles não vão propor uma ruptura com as características do modernismo de antes, mas também não vão defender a literatura modernista de 22 e de 30, tá bom? Então, eles vão trazer uma nova literatura, tá certo? Mas por que vai acontecer isso? Porque já vai ter passado a Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Vargas no Brasil. Então, o mundo já vai estar em Guerra Fria, Kubitschek vai chegar, claro, mais para frente, né? Só 55, 56, mas não vão estar tão exigidos socialmente, politicamente, esses autores. Por isso que é tão importante a história para a literatura. Eles não vão estar tão exigidos pelo público, assim, pela sociedade, politicamente. Então, eles vão voltar o esforço deles à pesquisa de novas formas literárias, tá bom? Uma nova estética literária. Então, novas formas de expressão. Mas, claro, o regionalismo vai continuar presente nessa literatura, especialmente com Guimarães Rosa. Mas é bom a gente entender que eles se dissociam um pouquinho mais dessa geração de 30, de 22, por causa disso, porque já vai ter passado guerra, já vai ter passado ditadura, sabe? Então, eles vão estar buscando novas estéticas literárias. Tá bom? Então, vamos começar. Clarice, né? Assim, foi difícil para eu colocar uma obra assim, que descrever, se eu coloquei aqui Mais Conhecida, A Hora da Estrela, né?
Mas foi muito difícil, porque são muitas obras. Eu botei aqui perto do Coração Selvagem, Laços de Família, Paixão Segundo de H, A Hora da Estrela, que eu vou falar. Mas, assim, são várias obras que ela tem e não dá vontade de falar todas, mas não daria para abordar todas, porque senão teria que ter uma outra aula. Mas elas, assim, nossa, são obras maravilhosas. E quais são as características, né? Inclusive a recifense dela. E quais são as características da prosa dela? Ela vai ter uma prosa com uma ordem cronológica quebrada. Então não vai ter começo, meio e fim. Assim, no caso na ordem, né? Vai ter começo, meio e fim, mas não na ordem. E ela vai usar muito metáforas, antíteses, protagonistas femininas demais. Muito bom. Um fluxo de consciência e epifania. Essa questão do fluxo de consciência e da epifania são duas coisas muito importantes para a gente abordar. Porque, assim, com Clarice é uma coisa mais radical, esse fluxo de consciência. Quando a gente via no realismo, assim, o fluxo de consciência, era, por exemplo, a gente conseguia identificar o que o personagem estava pensando numa ordem cronológica. Então a gente entendia quando o personagem estava imaginando uma coisa, ou quando ele estava vivendo aquilo na realidade, sabe? Vivendo a realidade na verdade. Acho que com Clarice não. É muito mais perto da realidade a forma como ela traz esse fluxo de consciência. Então ela deixa tudo meio bagunçado, a gente fica na dúvida, sabe? Por isso que ela está trazendo uma nova forma de escrever nessa terceira geração, tá certo? Porque esse fluxo de consciência, essa introspecção dela, é muito do que acontece com a gente, não é uma coisa linear, tá certo? Como o realismo trazia, de você entender direitinho o que cada personagem está pensando, sentindo, assim, na ordem certa, sabe? Por isso que é tão importante a gente entender essa questão dela sobre o fluxo de consciência, tá bom? Isso deixa muito mais real a leitura dos livros dela. E a epifania, tá bom? O que é epifania? Assim, no sentido religioso, epifania é como se fosse uma revelação. É como se a protagonista, no caso dela, a protagonista, né, porque os livros dela são mais mulheres protagonizando. Então, a protagonista vai estar mergulhada no mundo dela, mas aí ocorre uma epifania. E nessa epifania, que pode ser, não sei, um encontrão, um beijo, um olhar, alguma coisa vai ter que faz com que a personagem comece a observar o mundo de uma maneira completamente diferente, muito mais aprofundada. E são nesses momentos de epifania dos livros de Clarice que vão começar os questionamentos filosóficos, existenciais, sabe, sobre amor, sobre morte. Então, para vocês terem uma noção, por isso eu digo que os livros dela são maravilhosos e que, assim, entender isso é muito bom, porque a gente já vai chegar com uma visão bem diferente para ler os livros dela, sabe? Não, a gente vai entender o porquê dela estar escrevendo daquela maneira, tá certo? Então, A Hora da Estrela, qual é a sinopse, né? A história vai ser narrada por Rodrigo Siene, que é um narrador personagem, um escritor à beira da morte, e ele é uma das peças-chave do livro. Assim que a gente já começa a primeira página do livro, já vai ter Rodrigo Siene falando. E ao longo da obra, ele vai revelar, vai refletir os sentimentos dele e de Macabea, da protagonista. Tá bom? Então, quem é Macabea, né? Macabea é nordestina, órfã de pai e de mãe, e ela vai ser criada por uma tia que vai maltratar muito ela. Ela é uma lagoana, de 19 anos, com corpo franzino, só com cachorro quente. Mas, nossa, isso aqui eu nem tirei, mas teria tirado. E, eu achei muito, muito maldoso. Falou, além disso, ela é feia, virgem, tímida, solidária. É porque realmente no livro se fala dessa maneira, né? Mas Macabea, quando chega no Rio de Janeiro, ela. Você vê que é uma pessoa que vê o Nordeste, tem toda aquela vivência dela, sabe? Então, fala desse jeito, eu fico, poxa, mas como é tratado no livro é dessa maneira. E sim, ela tem poucas palavras, sabe? E quando ela vai chegar no Rio de Janeiro, ela vai conseguir um emprego de datilógrafa, tá certo? No Rio de Janeiro. E ela vai chegar a ser despedida pelo patrão, o seu Raimundo, que por fim tem compaixão dela e vai deixar ela permanecer no trabalho. Inclusive tem um filme desse livro, que é muito bom também. Aí no Rio, ela vai morar numa pensão e dividir o quarto com 3 moças.
Todas elas são balconistas religiosas americanas e chamadas de as Três Marias, Maria da Penha, da Graça e Maria José. Um dos seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio emprestado de uma das Marias. Então, eu botei a história básica, assim, mas tem muito mais que isso, claro, e é uma história maravilhosa. E se vocês quiserem ler, vai ser assim, eu não vou, claro, sempre, sem dar spoiler, mas eu vou trazer aqui um trechinho só do livro. Então, ela diz assim: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. Na verdade, só me vem quando estou sozinha. É mostrando esse caráter introspectivo, né, da obra de Clarice. Aí agora o próximo, Guimarães Rosa. Então, ele é nascido em Minas Gerais, tá certo? Estudou medicina, foi diplomata. E as obras de destaque dele, Corpo de Baile, e mais aqui mais assim, se fala é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é a que mais, assim, realmente, a que mais se fala, mais se trabalha, mais se destaca, que cai muito no Enem. E quais são as características da prosa dele, né? É uma prosa com muita novidade linguística. Não é só a língua culta, porque os modernistas, em 22 e 30 mesmo, eles vão trazer a língua culta com os termos regionais. Guimarães Rosa vai quebrar com isso, porque ele vai recriar na literatura a fala, o vocabulário, a sintaxe do sertanejo, vai trazer neologismo, novas estruturas sintáticas. Então, por isso que é tão, assim, tão novo que ele traz, porque ele não vai trazer como antes trazia só a língua culta com termos regionais. Ele vai fazer todo um estudo, inclusive por ele ter feito medicina e ter trabalhado no interior de Minas Gerais, ele vai estudar muito a língua local e vai trazer esses neologismos, tá certo? E assim, essa obra dele, Grande Sertão Veredas, é nossa, incrível, né? E assim, só trazendo um pouquinho para vocês do que é a sinopse, tem muito mais que isso. Eu queria poder falar, mas assim, uma dica, não, eu tô mostrando a sinopse aqui, mas não procure mais, porque assim, se vocês quiserem ler o livro, talvez possa ter algum spoiler muito grande, mas eu não sei se vocês já sabem, né? Tomara que não, que fique para leitura, mas assim, viu a sinopse que eu tô dando? Se se quiserem procurar, assim, vai ser uma coisa que pode arriscar vocês verem um dos grandes acontecimentos do livro. Mas que é uma coisa que eu nem falei aqui, sério. Mas, sério, se vocês quiserem ler, só pegar e já ler, com base no que eu tô falando, já é perfeito. Então, qual é a sinopse? A gente tem Riobaldo, que é o protagonista. Ele é o personagem narrador que vai apresentar um relato sobre a sua vida, seus medos, amores, traições. E Riobaldo vai fazer uma outra reflexão sobre a vida que ele está tendo. Então ele vai descrever, além dos acontecimentos, a paisagem do sertão, um doutor que recentemente chegou na fazenda que ele vive, a quem ele se refere como senhor ou moço. E com a morte da mãe dele, ele passou a ver com um padrinho que é Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. E por conseguinte, na fazenda, ele conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro. Joca Ramiro, que é o chefe dos jagunços. E além disso, nas 10 impressões, ele foca numa mãe possível por um carinha chamado Adorim. Isso mesmo. Isso mesmo. Apaixonado por um homem chamado Adorim. E na existência de Deus e do diabo. Tá certo? Sério, vocês vão amar esse livro. Assim, muito bom. Mas tem aquela questão dos termos regionais. Por exemplo, eu estava lendo até que assim que começa o livro ele diz não nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Tudo disso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar a causa do bezerro. Um bezerro branco, erroso, nos olhos de nem ser. Civil e com máscara do cachorro. De cachorro. Me disseram, não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de bestes, esse figurava rindo feito pessoa. Aí vai continuando o livro. Mas, assim, você já vê que isso é bem carregado, mas... E você tem que estar sempre pesquisando o que significa certas palavras, porque
Mas, assim, porque realmente é um muito regional o livro, né? Ele usou mesmo a linguagem do sertanejo. Mas vale muito a pena, sério, assim. Um livro maravilhoso. E com um acontecimento maior ainda, que eu não disse, mas é muito bom, sério. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito maravilhoso. E o agora, né, encerrando com a poesia modernista da terceira fase, que é João Cabral de Melo Neto, que é da geração de 45. E que foi João Cabral, né? Ele foi diplomata, nascido em Recife, também. E as obras de destaque dele, Morte e Vida Severina, Museu de Tudo, Poesia Crítica, Agrestes, O Rio, Cão Sem Plumas. Cão Sem Plumas é muito famoso também. Mas assim, Morte e Vida Severina é o que mais se traz, mais se fala. Uma característica da poesia dele é que, para ele, a poesia é fruto de um trabalho racional e não emocional. Então, não é um trabalho para você fazer quando está afim, é um trabalho árduo e racional que tem que ser feito, sabe, de maneira regada. E ele refaz o texto várias vezes até ficar adequado da maneira certa. Um exemplo, por exemplo, é que um exemplo é que ele trata, por exemplo, da mulher com motivo amoroso na poesia dele, de maneira não sentimental, e sim de forma distanciada. Por exemplo, quando ele fala, né, da poesia como um trabalho árduo, ele fala assim: tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é. Então é uma coisa distanciada, não é uma coisa feita Vinícius de Moraes fez, né? Mas aí a gente já vê essa poesia dele mais racional, tá bom? E aqui vem o livro dele muito conhecido, muito famoso, que é Morte e Vida Severina, que é chamado também de O Alto de Natal Pernambucano. Eu vou dizer mais pra frente porque é. Mas esse livro vai retratar a história de Severina, que vai deixar o sertão em direção ao litoral, para buscar melhores condições de vida. E no caminho ele vai encontrar outros nordestinos que, como ele, vão passar por essas privações, né? Que infelizmente a vida no sertão acontece. Então vai ter aridez da terra, injustiças contra o povo. E o autor vai criticar muito isso. E além disso, ele vai retratar o enterro de um homem assassinado a mão por latifundiários. Assiste às muitas mortes e tanto vagar termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. É ela que devem os empregados, do médico ao coveiro, da rezadeira farmacêutica. E Severino também, né, nota ao vagar pela zona da mata, onde é muito verde, que a morte a ninguém poupa. Retrata, mas ele vai no livro retratar com tudo que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Por isso que porque, mais uma vez, sem dar spoiler, mas tem um fato que acontece, mas logo depois, um dos homens que ajuda muito Severino, que é morador do mangue, que se chama Seu José, chega e vai ter o nascimento do filho dele. É porque eu tô tentando falar de uma forma que não deu spoiler. Mas acontece um fato para provar que a vida, para dizer que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Porque esse Seu José que ajuda Severino, ele vai e é morador do mangue, o filho dele tá para nascer. E quando ele tá conversando com o Severino, os vizinhos chamam ele e Severino acompanha esse nascimento do filho de José. Então, por isso que esse livro também é chamado de O Alto de Natal Pernambucano, tá bom? Então, e mais uma vez, só reforçando que ele vai trazer que essa persistência da vida no livro é a maneira de vencer a morte. E quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê, tá certo? E um trecho é que ele fala assim: e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, vejam morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então isso é mostrando um pouquinho da vida dos severinos, das severinas, né, que são o povo brasileiro, assim, né, que João Cabral traz, especialmente o povo do sertão, né, João Cabral traz no livro. Esse livro é muito famoso, muito premiado. Também vale muito a pena ler, sério. E é isso, gente. Muito obrigada pela aula. Por assim, né? Por estar assistindo a aula, na verdade. E o livro que eu me baseio sempre é esse, da literatura brasileira, de William Cereja e Teresa Cochal. E qualquer dúvida, só falarem comigo, tá bom?
Eu vou botar os exercícios direitinho, tudo certinho, do modernismo, das gerações, para vocês fazerem. Tá certo? Tchau, gente!